Boa noite. Nós exibimos agora a última reportagem da nossa série especial sobre a primeira Conferência Internacional de Portos. O evento aconteceu no Espírito Santo e a Santa Cecília TV foi a única emissora da Baixada Santista a cobrir o evento. Na matéria de hoje, nós mostramos mais um sistema em que o Porto de Vitória é pioneiro. Na hora marcada, o caminhão chega com o cartão de identificação. Este é o primeiro passo. Em seguida, o sistema pede a biometria do motorista e, por fim, o código do agendamento. Só assim o veículo é liberado. Ainda na entrada, a carga é rastreada e pesada através de balanças eletrônicas. É assim que devem ficar os gates de acesso aos portos públicos brasileiros, todos automatizados. Essa automação ela visa a implantação de OCRs, RFID, que nada mais é receber esse caminhão dentro de um agendamento, onde a gente vai contar com um apoio de logístico, né, para fazer o cadastramento desses caminhões, o agendamento, e o OCR é o que vai mandar informação para o Portolog sobre os dados do container, a placa do caminhão, e aí o caminhão vem todo rastreado do ponto de origem até o ponto final aqui no cais. Todo o procedimento integra a cadeia logística inteligente, uma das exigências do Ministério dos Transportes para os portos brasileiros. O objetivo é tornar as operações mais rápidas e seguras, principalmente em época de safra, quando grande parte da produção é escoada. Hoje a gente tem aí um problema com fila de caminhão nas entradas dos terminais portuários e a tendência é que isso se organize, fique bastante produtivo, inclusive por conta desse pré-agendamento, né? A carga ela sai da origem com um pré-agendamento, ela passa num ponto de apoio e daí ela vem para cá quando tiver o momento de entrar no cais. O objetivo é que 12 portos do país tenham essa tecnologia. E Vitória, mais uma vez, saiu na frente. Por aqui, as obras já começaram. São 8 gates no cais de Capuaba e 2 gates no cais de Vitória. A gente encontra agora na fase de cravação de estacas e fundação. Então, assim, depois de construído esses gates, vão ser instaladas 8 balanças do lado de Capuaba e 2 balanças no cais de Vitória, além de toda a parte de automação. A gente conseguiu fazer um projeto viário que vai ter uma expansão para 30 anos do porto, de movimentação de carga dentro do porto. Então, esses gates que a gente está construindo elas vão conseguir contemplar o porto durante 30 anos sem ele precisar ter nenhuma ampliação nessa parte de gate de viário, né? Depois que o projeto estiver finalizado, a Companhia Docas do Espírito Santo deve integrar o Portolog ao Porto Sem Papel, sistema já existente em Vitória desde 2011 e que reúne em um único meio de gestão as informações de mercadorias embarcadas e desembarcadas nos terminais. Sistema que visa redução de papéis portuários, então assim, a gente tinha muita duplicidade de documentos a serem entregues para a autoridade portuária, para acesso ao navio e autorização da sua entrada. Então, desde 2010 vem sendo implementado em vários portos o projeto do Porto Sem Papel. Em complemento a isso veio o VTMS e na sequência a gente está implantando o Cadeia Logística Inteligente, que é o controle do acesso dos caminhões, né, o acesso terrestre no porto. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o apresentador do programa Porto e Negócios aqui da Santa Cecília TV, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite mais uma vez para você. Esse sistema que nós vimos aí na matéria agora, Maxwell, vai chegar também aqui para o Porto de Santos? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores. Sempre é bom estar aqui para discutir os portos do Brasil, os portos internacionais e principalmente o Porto de Santos. Em relação ao teu questionamento, evidentemente esse sistema deve chegar ao Porto de Santos e também aos outros portos do país. É de suma importância nós termos aí toda a motivação e o regramento desses caminhões para terem acesso e serem admitidos dentro dos portos brasileiros. Isso, naturalmente, Irineu, vai fazer com que toda essa comunidade de transporte, de transportadoras, de empresas,
tenham a facilidade de aumentar a sua produtividade, ou seja, o quanto menos tiver o retrabalho, como propriamente mencionou a Maiara, que é a diretora de planejamento ali da Companhia Docas do Espírito Santo, em relação a essa duplicidade de informações, quanto mais reduzir, quanto mais automatizar, evidentemente vai potencializar toda a produtividade desse segmento. O Porto de Santos já tem um sistema de agendamento, não é, Maxwell? No que difere desse que a gente viu aí? Na verdade, o Porto de Santos ele iniciou o agendamento de uma forma um pouco tímida, se a gente pode dizer, com um único segmento, o segmento de commodities, mas sem a devida motivação dentro dos gates públicos. Hoje a gente ainda não tem o gate público, ou seja, você tem o agendamento desses caminhões para que haja uma organização, mas você não tem um bloqueio físico, Irineu. Então, muito dificilmente você consegue ter certeza se aqueles caminhões hoje que estão ali circundando todo o Porto de Santos, eles estão motivados a estar ali dentro efetivamente. É esse regramento que vai fazer a grande diferença, que vai contribuir para a diminuição de filas e também para aumento de produtividade do segmento, como a gente disse a priori. Que é o que a gente viu ali, que é esse sistema de gates, que são bloqueios, na verdade, não é, Maxwell? Que esses sistemas com gates e agendamento agiliza o procedimento de desembarque, por exemplo, de carga? Não tenha dúvida. Hoje, na verdade, a gente percebe que cada vez mais os navios eles têm uma capacidade maior de carga. E essa capacidade ela tem que vir aliada à velocidade de movimentação. Se eu tenho um navio hoje atracado no Porto de Santos com 19 mil teus, por exemplo, eu tenho que ter uma motivação de todos os caminhões que vão necessariamente trazer carga para esse navio e tirar carga desse navio. Se eu tiver outros atores aí dentro ali internamente do porto, muito possivelmente eu crio um gargalo logístico, que foi o que a gente acompanhou em outras ocasiões. Se eu tenho a implementação do bloqueio físico, como você mencionou, que é o gate, naturalmente eu só vou admitir aquelas pessoas que estejam devidamente motivada para aquele trabalho. Caso contrário, fica fora da área portuária. E aí é um outro desafio, Irineu. Eu acho que você tocou num ponto bastante importante. Faz o que com quem fica lá de fora? Nós percebemos também a implementação do Maslac Plaza, que é uma área de estacionamento para que todos os caminhoneiros possam aguardar aí a chamada para estar motivado ao porto. Porque muitas vezes, como nós somos um mercado internacional e a costa brasileira e toda a dimensão do nosso país, a gente sabe disso, é bastante grande, nós acabamos aí naturalmente recebendo caminhoneiros, por exemplo, do Brasil inteiro. E esses caminhões, eles precisam de alguma forma aguardar caso eles cheguem mais cedo, né, ou eles estejam atrasados, eles percam alguma janela. E aí nós precisamos de um pátio regulamentado para que eles possam estar aguardando este tipo de condição. Como foi implementado em Rotterdam, e nós mostramos isso em relação a essas matérias que nós fizemos na primeira Conferência Internacional em Vitória, no Espírito Santo, para que esses caminhões possam estar ali aguardando a chamada para a motivação. Que é uma reivindicação antiga, inclusive, dos próprios caminhoneiros, né? É uma reivindicação condição antiga, melhor de trabalho, né? Porque quando eles vêm para não ficarem lá ao léu, vamos chamar assim. Não tenha dúvida, Irineu, é uma reivindicação antiga e é algo que nós percebemos que cada vez mais é importante. Nós temos que dar a devida atenção para isso. Eu sempre me utilizo desta frase que eu aprendi no Porto de Rotterdam e eu sempre faço esse questionamento, né? Qual é o principal cliente de um porto? O principal cliente de um porto são os caminhoneiros. Nós escolhemos esse modal rodoviário e este modal, naturalmente, é o modal que mais popula os portos no Brasil. Então nós temos que dar a devida atenção a essa categoria, automatizando e facilitando todo o processo, não só de carga, mas também de descarga de todas as mercadorias que a gente tem nos portos do Brasil. E esses caminhoneiros, obviamente, circulam em outros portos, não é? Não é só aqui, em vários outros portos. Não tenha dúvida. E aí nós começamos eles carregam aqui, levam para lá, voltam, eles têm esse sistema, né? E aí o quão mais integração nós obtivermos com todos os sistemas, sempre vai facilitar. Não tenha dúvida. O Portolog vem a contribuir neste processo. Essa integração e ter uma base de dados única para que você possa cada vez mais facilitar o processo de admissão. Agora, Maxwell, pelo que eu acompanhei pelas matérias que a gente mostrou aqui, eu percebo que o Porto de Vitória talvez seja um dos mais modernos e mais automatizados do Brasil, é isso? Eu quero crer que num espaço curto de tempo, nós estamos falando aí algo em torno de 1 ano a 1 ano e meio, o Porto de Vitória necessariamente vai ser o porto que conseguiu emplacar todos esses projetos. E vai ser um case bastante importante para o país. A primeira Conferência Internacional de Portos teve a presença aí, Irineu, de 10 presidentes de companhias docas de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil, o que já demonstra aí o início dessa transferência de conhecimento
para que esses portos também possam emplacar esses projetos. O Porto de Santos já vem desenvolvendo este trabalho. Eu acho que talvez até, Irineu, no time certo, na hora certa, porque você tem o Porto de Vitória hoje desenvolvendo e implementando esses projetos, ele vai ter o conhecimento dos desafios e aprender com esses desafios. A gente sempre aprende também com os erros e com os acertos, a gente não aprende só com os acertos, e aí transferir um pouco deste aprendizado também aqui para o Porto de Santos, em virtude da complexidade que a gente tem. Evidentemente, o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, e se nós pudermos ter no quintal de casa um porto numa menor envergadura, já fazendo a implementação de toda essa tecnologia e transferindo esse conhecimento também para o Porto de Santos, eu quero crer que seja bastante vantajoso. Essa nova política portuária, vamos chamar assim, essas novas diretrizes, é uma exigência do Ministério dos Transportes, Márcio? Isso iniciou pela Secretaria Especial de Portos, a antiga CEP, né? E vem sendo dada a devida continuidade agora pelo Ministério do Transporte e Aviação Civil também. É importante que a gente tenha essa agenda. A agenda é importante, que a gente discuta tudo aquilo que é importante para o segmento. Nós tivemos aí a participação de palestrantes internacionais colocando e pontuando, Irineu, que a automação é uma realidade. Nós não estamos mais falando de futuro, não é algo para que nós venhamos a debater daqui a 5 ou 10 anos. Isto é factual, é pontual, está acontecendo hoje. Então nós precisamos ter esta agenda para que a gente consiga cada vez mais potencializar, adquirir conhecimento para que a gente venha a implantar esses projetos de suma importância no Porto de Santos. Essa foi a última matéria que a gente mostrou dessa série, não é, Marcos? Eu queria que você fizesse um balanço, então, do que foi esse encontro lá internacional em Vitória e também a participação aqui da região, com a sua participação, a Santa Cecília teve lá também e, obviamente, o presidente da Companhia Docas aqui. Inicialmente, Irineu, a gente precisa destacar e pontuar isso, a participação da Santa Cecília TV, dentro da maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos, cobrindo eventos desta envergadura. O segundo ponto muito importante é você ter palestrantes internacionais com conhecimento em todo o mercado internacional, trazendo este conhecimento para o segmento nosso, aqui do nosso país. A terceira questão que eu posso apontar como importante é, evidentemente, o destaque aí do Porto de Vitória. O Porto de Vitória capitaneando esse processo de transformação e mudança. E o quarto ponto importante, que eu acho que é o nosso homework, é a lição de casa que fica, é transferir tudo isso que foi desenvolvido, elaborado e executado no Porto de Vitória, no estado do Espírito Santo, aqui para a nossa região. Eu acho que nós temos que fomentar uma conferência internacional dessa envergadura na nossa região, trazer o debate para a nossa região e potencializar e contribuir para que a implementação dessas tecnologias que hoje estão sendo implementadas no Porto de Vitória sejam também implementadas no Porto de Santos. O Porto de Santos é sempre pauta aqui na Santa Cecília TV com o Maxwell Rodrigues, afinal de contas ele apresenta o programa Porto e Negócios, que também esteve, obviamente, acompanhando esse congresso internacional, não é, Maxwell? Não tenha dúvida, Irineu, e eu posso te afirmar com bastante certeza. Muitas pessoas me param na rua e vêm elogiando muito, de forma bastante incisiva, toda essa abertura que a Santa Cecília TV vem dando hoje para a maior joia que nós temos na região. Eu acho que esse é o papel da mídia, é levar o conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam debater em função desta informação e achar a melhor alternativa para a sociedade. Maxwell, obrigado mais uma vez, uma boa noite para você e até a próxima. Sempre um prazer e até quinta-feira que vem, Irineu. É isso aí, tchau, obrigado. A Baixada Santista vai ter mais uma rede de apoio na violência contra a mulher. Será lançado nesse domingo em Santos o projeto Cinderela. Esta é a primeira entrevista da Giovana. Somente a mãe, a irmã e o marido sabem o que aconteceu com ela. Mas agora, a estudante resolveu contar. Em 2012, uma pessoa muito próxima assim, da minha família, foi quando começou os abusos. Leves toques, sabe? Palavras, e sempre morou só eu e minha mãe. E ele se aproximou e viu essa fragilidade. O abusador era o padrasto, que a ameaçava. A gente dormia no mesmo quarto, a minha mãe dormia no quarto separado, e foi quando começou os abusos.
A minha mãe sempre teve crises de depressão e ela tomava remédios, né, para acalmar, para dormir. E sempre quando ele ia fazer os abusos, ele sempre me dava um comprimido para me tomar e aí eu dormia e eu nunca me lembrava de nada. Mas eu sabia o que acontecia, né? Como eu morava só nós duas, ele falava sempre que se eu contasse para alguém ou se ele pensasse só que eu tinha contado, ia matar eu, ia matar minha mãe, ninguém ia ficar sabendo, ia ver só depois de um mês que a gente não tinha ninguém e que eu merecia tudo aquilo. Sempre essas coisas, sabe, para fragilizar. Foi na irmã, que morava em outra cidade, que a adolescente encontrou o apoio necessário para se livrar da violência que sofria. A minha irmã, que mora em São Paulo, porque a minha família mora toda lá, ela veio passar o final de ano aqui na minha casa. E ele sempre ficava por perto, eu não conseguia contar, mas ela percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo em casa. E aí ela pegou e falou só uma frase que foi o que abriu todos os caminhos para que eu pudesse me livrar de tudo que acontecia. Ela falou para mim que sempre que eu precisasse, a porta da casa dela estava aberta para mim, que ela sempre me daria apoio para qualquer coisa que acontecesse. Isso foi no dia 4 de janeiro de 2015. A Giovana não está sozinha. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança, somente no ano passado, 1 em cada 3 mulheres sofreu algum tipo de violência. E 61% dos agressores eram conhecidos das vítimas. Apesar dos dados alarmantes, essas mulheres não costumam procurar ajuda. Ainda de acordo com o levantamento, somente 11% prestam queixa à polícia e 13% pedem auxílio à família. Que as pessoas tenham esperança, porque as coisas estão mudando. Só que para mudar, as mulheres precisam vir à tona, na delegacia, no fórum, queixa-crime, o que seja, mas elas precisam vir à tona. Natália acredita em cada uma de suas palavras. Engajada, ela quer trabalhar para mudar essa triste realidade. A advogada é uma das voluntárias do projeto Cinderela, que será lançado oficialmente no domingo. Nós estamos buscando conscientizar as mulheres vítimas de abuso e informá-las do direito que elas possuem, né? Tanto na área civil quanto no criminal. Na área civil, para que, às vezes, se for o marido, para que ele saia de casa. Na área criminal, uma medida restritiva. A Alexandra foi a idealizadora do projeto. A jovem mora em Praia Grande e sofreu uma tentativa de estupro há pouco mais de 3 meses no meio da rua. Quando eu estava voltando do serviço, quando eu passei embaixo do túnel e tentaram me estuprar, pegaram o meu pescoço, foi um só no caso, ele segurou no meu pescoço, tentou tirar minha roupa, a princípio eu achei que fosse um assalto, aí depois eu percebi que não era, e de tanto me debater eu consegui escapar e correr. Depois de um relato nas redes sociais sobre o ocorrido, Alexandra recebeu mensagens de outras vítimas que decidiram contar suas histórias. A partir daí, nascia o projeto Cinderela. Começou a aparecer muitas outras pessoas com outros tipos de abuso, tanto físico, psicológico, relacionamento abusivo também aparece bastante, de todo tipo. E aí eu percebi que existia mais, pessoas piores, pessoas outro tipo de abuso, e eu precisava ajudar. O lançamento oficial do projeto será nesse domingo a partir das 2 da tarde no Clube 15 em Santos. O endereço é a Avenida Washington Luiz, número 565, no Gonzaga. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. O nosso objetivo para as vítimas é acolher, elevar um pouco a autoestima, mostrar que elas não estão sozinhas, que a gente está ali para apoiar, para ajudar, a encaminhar, e as outras pessoas a conscientizar. Né? Porque muita gente, por exemplo, a mãe não sabe que a filha está passando por isso, ou o marido também não percebe o que está fazendo, e a gente tenta conscientizar da forma que a gente pode. A gente vai ter palestrantes e tudo mais. As vítimas, elas têm que saber que sempre tem alguém, elas têm que falar, não precisa ter medo, uma denúncia anônima, qualquer coisa, mas elas precisam contar para alguém que elas confiem, sempre vai ter alguém para ajudar. As feridas ficam, mas a gente aprende a conviver, a gente vai vivendo e sempre com as pessoas que nos amam do nosso lado.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou ontem à noite em Brasília que vai ampliar em 120 milhões de reais por ano o repasse da União para a ampliação do teto SUS na Baixada Santista. Com isso, as prefeituras da região devem aumentar os seus atendimentos à população que depende do sistema público. Outra boa notícia foi a renovação da frota local do SAMU. O governo federal vai bancar ambulâncias novas a todos os municípios que possuem veículos com mais de 5 anos de uso. Esses anúncios foram feitos durante a audiência dos deputados federais, estaduais, prefeitos, vices e secretários da saúde das 9 cidades com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. O encontro ocorreu a pedido do deputado João Paulo Papa, atendendo um pleito levantado pelo Condesb no último dia 29 de junho. Nós temos hospitais importantes, maternidades importantes da Baixada Santista fechadas e hospitais fechados por falta de recursos. Agora vai caber à região metropolitana como um todo organizar a distribuição desses 120 milhões por ano. E aí é uma lição de casa que vai exigir uma atenção muito grande de cada uma das prefeituras no sentido de organizar o sistema de saúde, né? E criando uma hierarquia, evitando sobreposição de serviços, enfim, para que nós possamos otimizar esses novos 120 milhões que serão injetados no orçamento da saúde da Baixada. Nos garante recursos para o SAMU, para melhorar o atendimento de urgência e emergência, nos garante recursos para a UPA Central, para dobrar os recursos da UPA Central, do município de Santos, também na atenção básica, as formalidades que o município de Santos tinha que cumprir já estão cumpridas. Dependíamos dessa autorização política que foi dada hoje. Isso vai ser muito importante para que nós possamos manter e abrir novos serviços na saúde. Futebol. O time feminino do Santos enfrenta nesse momento o Corinthians pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. A partida está no segundo tempo e as sereias vencem por 2-0 com gols de Sole e Patrícia. Já o time masculino alcançou provisoriamente o segundo lugar do Brasileirão. O Santos venceu ontem o Atlético Mineiro por 1-0 no Estádio Independência. O Santos teve a chance de abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Marcos Rocha derrubou o Bruno Henrique dentro da área e o juiz assinalou o pênalti, mas Vitor defendeu a cobrança de Kaique. No final da primeira etapa, foi a vez do Atlético. Leandro Donizete empurrou Casares na pequena área. Fred chutou e Vanderlei defendeu. O goleiro do Santos teve uma noite inspirada e fez ao menos 4 defesas difíceis. O gol da vitória do Peixe veio aos 48 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta de Daniel Guedes, 1-0. O Santos volta a campo neste domingo contra o Vasco às 4 da tarde, fora de casa. E depois de 3 semanas, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima deixou a Baixada Santista. Igreja São Francisco de Assis, em Cubatão. Depois de passar por 9 paróquias na região, essa foi a última parada da imagem de Nossa Senhora de Fátima na Baixada Santista. É um grande orgulho, uma grande honra podermos assim coroar essa despedida de Nossa Senhora de Fátima. Realmente, Cubatão precisava desse momento tão singelo, tão doce, tão único, tendo em vista que, assim como todo o nosso país, vivemos dias difíceis, de desmandos. Infelizmente, são tantas notícias desagradáveis de corrupção, de injustiça. Eu diria que a visita da imagem peregrina é um oásis no meio de tantas coisas ruins que infelizmente vêm acontecendo. Após 3 semanas na região, a imagem irá deixar Cubatão, onde ficou por 3 dias, e seguir hoje ainda para o aeroporto de Guarulhos. O destino, Portugal. A senhora é muito devota, recebeu alguma graça? É porque, como ela viaja hoje, eu nunca tenho esse dom de vir chegar perto dela. E hoje eu tive, então, para mim é uma graça muito boa. Nunca é demais lembrar que a história conta que a imagem de Fátima apareceu a 3 crianças em Portugal no dia 13 de maio de 1917. As aparições continuaram por 5 meses.
A última foi testemunhada por quase 70 mil pessoas e ficou conhecida como o Milagre do Sol. A edição de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens do Caderno Regional e todos os outros programas da Santa Cecília TV em nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/santaportal. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau.